Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina. E hoje é dia 30 de maio, sábado, e eu preciso fazer algumas atividades da faculdade. Acho que eu vou estudar hoje e amanhã. E aí decidi gravar um study vlog pra vocês, pra mostrar um pouquinho dessas atividades que eu tenho que fazer. As minhas provas online já começaram, inclusive me conta aí se as suas também começaram e como é que vai ser. Na minha faculdade, a gente vai fazer só uma prova nesse semestre, geralmente são duas. E aí a gente vai ter algumas atividades que vão compor a nossa nota. E é isso que eu vou fazer hoje, relatórios que vão compor a minha nota. Eu preciso fazer 8 relatórios das 8 aulas online que a gente teve nesse período e aí falar sobre o texto que a gente leu, o que eu aprendi naquela aula e assim por diante. Então, eu preciso terminar isso nesse final de semana e vou levar vocês comigo para mostrar um pouquinho do meu dia. Se você gosta de study vlog, não se esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo, tá bom? Para situar vocês, agora são 3 da tarde, eu pretendo ficar aqui hoje até umas 6, 7 da noite e hoje é sábado e eu vou continuar estudando amanhã. Então provavelmente vocês vão ver 2 dias de estudo em um só vídeo. E outra coisa, os meus study vlogs sempre são pelo computador, não é pelo caderno. Por quê? Porque os textos das aulas ficam no meu computador e como eu preciso entregar esse relatório digital, eu já aproveito para fazer tudo no computador. Então vou dividir a tela, uma com o PDF do texto e a outra com o texto do Word, e aí vou fazendo o meu relatório. Eu preciso escrever como foi a aula, o que a gente discutiu, e depois fazer uma análise com a teoria da psicologia da saúde, que é a matéria que eu vou fazer os relatórios, para unir o que a gente discutiu e a proposta do texto. E eu preciso fazer 8 relatórios. Torçam aí para que eu consiga e agora sim, bora estudar! Chegamos ao final desse semestre, eu nem acredito que a gente se adaptou a essa coisa de aula online, de prova online. Inclusive vou falar um pouquinho para vocês agora sobre como foi essa experiência. Desde que a quarentena começou e que as aulas foram canceladas, eu tive aulas online. E aí nessas aulas a gente tinha que estar presente no Zoom, no horário da aula, para poder participar, interagir com o professor. Nem todos os cursos os professores fizeram isso, eu sei que tem gente que consegue ver a aula depois gravada, mas no nosso curso nenhuma aula ficou gravada, então se você faltasse em um dos dias das aulas online, você perdia todo aquele conteúdo. A maioria das matérias que eu tenho agora no 5º ano são estágios obrigatórios. E essa foi uma das partes mais tristes, assim, desde que essa quarentena começou, porque a gente já estaria na parte prática dos estágios, se tudo estivesse normal. Mas, diante de tudo que aconteceu, a gente teve que adaptar nossos estágios para a atual situação. E aí, por isso, nossas aulas se baseavam em estudos de caso, leituras. Tanto que esses relatórios que eu tô fazendo agora, eu precisei fazer um relatório para cada aula que a gente teve. Foram 7 aulas ao todo. E em cada aula a gente discutiu um texto sobre psicologia da saúde, que é uma das matérias que eu tenho agora no 5º ano. Além de psicologia da saúde, eu também faço estágio em terapia sistêmica. Todos esses estágios foi eu quem escolhi e eu conto todo esse processo num vídeo sobre os estágios obrigatórios de psicologia. Eu vou deixar um card aqui em cima caso você não tenha assistido. E aí eu escolhi fazer estágio em psicologia da saúde, terapia sistêmica e oficina de criatividade. Como eu disse, em psicologia da saúde a gente está lendo textos que falam sobre a atuação do psicólogo no contexto da saúde, no contexto hospitalar. Se tudo estivesse normal, nessa matéria de saúde, agora em junho, a gente já estaria em uma instituição fazendo estágio. Como não foi possível, a gente adaptou as aulas online com leituras de texto e relatórios. Em terapia sistêmica, a gente faria atendimentos de casal e de família, lá na clínica da própria faculdade. A gente acompanharia essa família o ano inteiro na psicoterapia, e aí, desde que a quarentena começou, que a gente viu que não ia ser possível, a gente começou a fazer estudos de caso. A gente também fez leituras de vários textos para compreender a teoria, e a professora sugeriu que a gente fizesse estudo de caso, por exemplo, de um filme que a gente precisou assistir. A gente dramatizou 2 casos também, um que era de casal e outro de família, e foi importante ter esse contato com a prática, mesmo que seja na dramatização, para a gente ter uma noção de como é que seria o atendimento presencial. Todo mundo acredita que no 2º
segundo semestre as coisas vão voltar ao normal, que a gente vai conseguir voltar para a faculdade, mas a gente não sabe ainda. Se isso acontecer, a gente vai atender no segundo semestre, mas se não, o ano inteiro vai ser assim online. Por último, de matéria de estágio, eu tenho oficina de criatividade e nessa disciplina, no final do ano, a gente aprende a ser oficineiros. Só que no primeiro semestre, a professora aplica as oficinas na gente. Então a gente fez diversas oficinas muito legais, eu amei conhecer essa prática. Ela aplicou no nosso grupo, então a gente compartilhava as coisas ao final de cada oficina. E mesmo agora online, cada um fez a oficina na sua casa de acordo com a proposta, e aí a gente compartilha na aula online mesmo. Em oficina de criatividade, a gente iria a campo só no segundo semestre, em alguma instituição, para promover essas oficinas para algum grupo. Então, se tudo voltar ao normal, a gente vai conseguir ainda fazer esse estágio. As minhas provas online já começaram, como eu comentei com vocês, né? As provas têm acontecido pelo Google Forms, eu não sei se com vocês também tá sendo assim, me conta aí nos comentários. E na hora da prova a gente precisa estar logado no Zoom, que é a plataforma que a gente tem a aula online, com a câmera ligada e o microfone desligado. O professor manda o link do Forms pra gente conseguir acessar a prova e fazer. Então é assim que tá sendo o nosso final de semestre, tá uma coisa assim bem diferente do usual. E uma coisa que eu sempre comento no meu Instagram é que essas provas, eu não acho que elas estão conseguindo medir o nosso aprendizado nesse momento de quarentena, sabe? Porque a faculdade não tem como controlar se você tá realmente aprendendo ou se você consultou os textos na hora da prova, enfim. Eu acho que é só para eles terem um controle, um registro de que você estava presente, de que você consegue fazer uma prova sobre aquele conteúdo, sabe? Tá tudo bem diferente, mas agora que a gente passou pelo semestre, eu acho que no final das contas a gente conseguiu se adaptar a esse novo sistema da melhor forma que a gente pôde. E falando sobre essa incerteza, né, de não saber como é que vai ser o segundo semestre, eu já aproveito para falar para vocês que a gente tem várias incertezas sobre tudo, né? Ainda mais eu que iria me formar esse ano. Eu não consigo nem pensar em como é que vai ser uma formatura em dezembro, se vai acontecer, se a gente vai conseguir fechar a carga horária dos estádios. Eu realmente não faço ideia de como é que vai ser esse processo, mas para minha sanidade mental, eu acho que a gente tem que focar em um dia de cada vez, sabe? Então nem tô pensando muito assim como é que vai ser o final desse processo. Tô tentando levar as coisas um dia de cada vez, fazendo as provas agora, os relatórios, as atividades, porque eu acho que nem os professores ou a universidade sabem muito bem como é que vai ser, né? Então a gente só tem que esperar. Oi, gente! Continuando então esse study vlog, hoje é domingo, dia 31 de maio. Ontem eu comecei as atividades que eu precisava fazer, mas eu não fiz o tanto quanto eu esperava. Então hoje eu preciso correr com isso, porque as atividades são para amanhã. Se eu não terminar hoje, eu também consigo fazer amanhã, mas o ideal era que eu terminasse hoje, não é mesmo? Enfim, hoje eu vou tentar terminar e aí no final do dia eu conto pra vocês se deu certo. Mas é isso, gente, período assim, pré-prova, né? A gente sabe que fica algumas coisas um pouco corridas. E vamos lá que vai dar tudo certo. Eu tava comentando das minhas matérias do quinto ano, né? Então, eu tenho essas 3 matérias de estágio que eu comentei com vocês, que a gente teria a parte prática, mas eu também tenho 3 matérias que não são de estágio, que são a matéria de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso, que é uma matéria da Psicologia Jurídica, a gente leu muito o ECA, o Estatuto do Idoso, enfim. Também tem uma matéria de Psicologia Integrada, que é uma matéria que a gente vê muitas questões de concurso, a gente estuda várias questões que geralmente caem em provas, enfim. E tem uma matéria chamada Temáticas de Pesquisa em Psicologia, que é a matéria que a gente faz o nosso TCC.
Tem muita gente que me pergunta como é que tá o meu TCC. O TCC tá saindo. A gente já tem um tema. A gente já mandou, inclusive, para aprovação do Comitê de Ética de Psicologia. Todos os trabalhos são submetidos para o Comitê de Ética. Nosso trabalho foi aprovado de primeira, foi muito legal. Agora, a gente teria que fazer as entrevistas com os participantes do TCC. Mas, provavelmente, vai ser entrevista online. A gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser esse processo. E eu pretendo, sim, divulgar o tema do meu TCC e como foi essa experiência, mas no final do ano, tá bom? Quando tudo estiver bem certinho, assim, eu venho falar pra vocês como é que foi. Nem quero fazer muito mistério, não, mas é só pra eu saber que as coisas deram certo no final, sabe? Então prefiro esperar e contar pra vocês no final. Como eu estava falando, uma das maiores angústias desse quinto ano nesse contexto é a incerteza sobre o que vai ser. A gente tinha uma expectativa que foi frustrada com os estágios obrigatórios, né? E a gente teve que lidar com isso, que a gente não poderia ir na prática. Eu espero muito que vocês no quinto ano tenham essa oportunidade, porque a gente estava bem animado para ir. Quem sabe também no segundo semestre dê para voltar, né? A gente não sabe, a gente torce pro melhor sempre. E além dessa frustração dos estágios em si, é uma frustração pra gente saber que essa é uma oportunidade que não volta mais. A gente não vai ter outro quinto ano pra fazer os estágios. E eu sei que essa é uma angústia que tá todo mundo tendo nesse momento, né? De que tá perdendo uma oportunidade única, seja no primeiro ano da faculdade, no segundo, no terceiro, enfim. Então acho que a gente tem que se apegar à ideia de que a gente não tem controle sobre o que tá acontecendo com o mundo e tá todo mundo tentando se adaptar a esse contexto da melhor forma que pode, seja com aula online, atividades, enfim. Era isso que eu queria compartilhar assim com vocês em relação aos meus sentimentos nessa altura do campeonato. E falando um pouco das atividades que eu tava fazendo, eu tinha 8 relatórios para entregar. Eu disse que eu tava gravando no sábado e no domingo, que era para entregar segunda-feira. Acabou que hoje é terça, dia 2 de junho já, e o prazo foi prorrogado. Ia dar tempo de eu terminar, mas aí como eu soube que foi prorrogado, eu acabei deixando para finalizar esses relatórios um pouquinho depois. Até porque como eu tô tendo provas essa semana, né, eu também tirei um tempinho para estudar para as provas e não me dedicar só a esses relatórios também, senão eu não ia conseguir estudar para as duas coisas. Agora, olha essa cena do Jack no meu computador, gente. Vê se eu posso com isso. Eu fui fazer uma pausa e ele dominou meu notebook, gente. Sempre na hora que eu vou estudar, eu coloco meu fone de ouvido, coloco música, é isso que me mantém no foco. Eu tava gravando pelo meu celular aí, mas geralmente eu uso meu celular pra colocar no aplicativo Forest um tempo de estudo. Como eu não tava com o celular, eu usei a minha Mi Band, que é o meu relógio, pra colocar um temporizador do tempo que eu ia focar. Então é isso também que eu faço na hora de estudar pra não ter nenhuma distração. Eu não consigo estudar por um longo período de tempo, assim, a tarde inteira. No vídeo pode parecer que eu fiz isso, mas não. Então eu fiz várias pausas e fui tomar café uma hora e voltei só à noite. Acabei terminando esse estúdio vlog bem tarde nesse dia, mas isso não é algo que sempre acontece, sabe? É que eu não tava com sono na hora, meu sono tá bem desregulado na quarentena, comenta aí se você também passou por isso. E aí, como eu tava sem sono, resolvi terminar esses estudos mais tarde. E é isso, gente. A lição desse study vlog pra vocês é que sobrevivemos a esse semestre, né, da melhor forma que a gente pôde. O que a gente tem que torcer agora é pra que o mundo fique bem. Isso é a primeira coisa mais importante de tudo, né? Antes de pensar na nossa graduação, todo mundo precisa estar bem, com saúde. E como eu disse, né, tentar se adaptar da melhor forma nessas aulas online, fazer as atividades, fazer o nosso melhor também pra não perder conteúdo, né? Já que a gente não tem outra opção, que a gente possa aprender mesmo assim, mesmo nesse contexto, o máximo que a gente puder. E como eu disse, viver um dia de cada vez. Nós sobrevivemos a esse semestre e esse com certeza é um grande orgulho que a gente deve ter, porque diante de tudo que a gente está vivendo, conseguir finalizar um semestre é uma grande vitória. Então, parabéns a todos nós!
Bom, gente, eu vou encerrar esse study vlog por aqui. Agora são 11h20 da noite. Eu não fiquei estudando seguido, assim, desde tarde. Eu fiz várias pausas, fui tomar café, fui jantar, enfim. E agora à noite eu consegui finalizar a estrutura dos relatórios que eu precisava. Eu fiz, assim, 90% do que eu precisava. E acho que dá pra finalizar ou agora à noite, antes de dormir, porque eu ainda não tô com sono, ou amanhã, de manhã ou à tarde. Tô bem feliz porque consegui produzir essas atividades que eu preciso entregar amanhã. E me conta aí nos comentários se suas provas online já começaram. As minhas já começaram. Eu tô até compartilhando um pouquinho lá no Instagram de como é que tá sendo. Tá sendo bem diferente por ser online, mas a gente não tem, assim, outra opção nesse momento. Eu gravei esse study vlog pelo celular mesmo, pra ser mais prático pra mim. Eu espero que, se a imagem não ficou tão boa, o áudio, vocês me deem esse desconto, porque eu precisava estudar. Daí eu falei, ai, que vídeo que eu vou fazer se eu preciso estudar? E aí decidi gravar um study vlog por isso. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se for novo por aqui. Me segue no Instagram, porque eu também posto study vlog por lá em tempo real. Então, pra você me acompanhar, me segue no Instagram. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.